A paz do Senhor para todos, louvado seja Deus. Sou pastor, autor e evangelista, e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Louvado seja Deus. Vemos, louvado seja Deus, tão grandes sinais, louvado seja Deus, a qual Cristo, louvado seja Deus, tem feito sobre a face da terra. E nesses dias, louvado seja Deus, que nós estamos vivendo, o Senhor, louvado seja Deus, tem despertado a sua igreja, tem despertado o seu povo, tem despertado os moradores da terra, louvado seja Deus, acerca dos tão grandes sinais que Cristo tem feito sobre a face da terra. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que nos últimos dias teríamos dias trabalhosos e dias difíceis. E esses dias são chegados nos nossos dias, louvado seja o nome do Senhor. Então vemos, louvado seja Deus, os sinais acontecerem sobre a face da terra. Vemos aí, louvado seja Deus, tantos terremotos, tantas guerras, tantos rumores de guerra, tantas pestes, louvado seja Deus, que tem visto e vindo sobre a face da terra. Então vemos, louvado seja Deus, que é Cristo despertando a sua igreja, despertando o seu povo e falando com os moradores desta terra. Se é a primeira vez, louvado seja Deus, que você está nesse canal, eu já te convido, louvado seja Deus, para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, nos ajude, louvado seja Deus. A sua inscrição é muito importante. Ative aí o sininho das notificações, louvado seja Deus. Compartilhe esse vídeo para que venha alcançar, louvado seja Deus, o maior número de pessoas, louvado seja Deus, para que o Senhor possa fazer uma grande obra em sua vida. E no final deixe o seu comentário, que é muito importante para o nosso canal, louvado seja Deus. Vamos ler aqui um texto da palavra de Deus, que está no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 3, e no versículo de número 1, diz a palavra de Deus: sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então vemos, louvado seja Deus, que o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, que Timóteo, louvado seja Deus, nos últimos dias iriam vir dias trabalhosos e dias difíceis. Então eu vejo, louvado seja Deus, que já era o apóstolo São Paulo falando para Timóteo se preparar, que os dias, louvado seja Deus, procediam sobre a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, iriam ser dias trabalhosos e dias difíceis. Então era tempo, louvado seja Deus, de Timóteo preparar a sua vida e pregar o Evangelho de Cristo, para que o Senhor, louvado seja Deus, viesse cumprir com a sua palavra. Vemos, louvado seja Deus, que esses dias difíceis, que esses dias trabalhosos, louvado seja Deus, eles são chegados, louvado seja Deus, aos nossos dias. O próprio Jesus, louvado seja Deus, ele profetizou, louvado seja o nome do Senhor, acerca de tão grandes sinais sobre a sua vinda, sobre a sua volta, para vir buscar a sua igreja, para vir buscar o seu povo. Então Jesus, louvado seja Deus, ele não deixa ninguém enganar. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Mateus 22, 29, errais o homem não conhecer as Escrituras, e nem tampouco o poder de Deus. A Bíblia vai nos dizer, em João 5,39, examinai as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna, e é delas que de mim testifica, disse-lhe Jesus. Em Apocalipse 1, e versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia, porque o fim está próximo. Então vemos, louvado seja Deus, que Jesus não deixou ninguém enganado com a sua vinda e com a sua volta e o dia do arrebatamento. Os sinais, louvado seja Deus, estão se cumprindo sobre a face da terra. Então vemos que em Mateus 24, no versículo 7 em diante, Jesus Cristo, louvado seja Deus, ele lança uma profecia
acerca dos últimos tempos, acerca dos sinais da sua vinda. Então vemos, louvado seja Deus, em Mateus 24:7, Jesus ele diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Louvado seja Deus. Então vemos, louvado seja Deus, que tudo isso que Jesus ele profetizou em Mateus 24, ele vem se cumprindo a sua palavra em nossos dias. Vemos, louvado seja Deus, que nações têm se levantado contra nações, trazendo guerra, trazendo assolação, trazendo, louvado seja Deus, tanto prejuízo sobre a face da terra. Mas tudo isso, louvado seja Deus, procede a vinda do Senhor nos nossos dias. Através das guerras, louvado seja Deus, vem a fome, vem as pragas, vem a pestilência. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós temos visto, louvado seja Deus, que tudo isso, louvado seja o nome do Senhor, é cumprimento da palavra de Deus. Jesus, no versículo 8 de Mateus 24, ele diz: mas todas essas coisas são princípios das dores. Então Paulo, ele falou, louvado seja Deus, em 2 Timóteo 3:1, que nos últimos dias sobreviriam dias trabalhosos e dias difíceis. São esses dias, louvado seja Deus, que Paulo estava falando para Timóteo, acerca, louvado seja Deus, dos princípios das dores. Vemos, louvado seja Deus, que o princípio das dores, louvado seja Deus, já é uma preparação, louvado seja o nome do Senhor, para o arrebatamento da igreja. Só que a igreja, louvado seja Deus, ela não está esperta, não está querendo se espertar, louvado seja Deus, para entender e compreender a vontade de Deus em sua vida. Então vemos, louvado seja Deus, que tudo isso que tem acontecido, louvado seja Deus, sobre a face da terra, é Cristo, louvado seja Deus, espertando a sua igreja para o dia do arrebatamento e para o dia, louvado seja Deus, da redenção. Vemos, louvado seja Deus, que o princípio das dores já está falando, o princípio das dores. São os dias trabalhosos e os dias difíceis, louvado seja Deus, a qual a igreja de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, iria passar e está passando nesta terra. É um período, louvado seja Deus, que a igreja ela deve se espertar, que ela deve se acordar, louvado seja Deus, e voltar o seu coração para a presença do Senhor, para buscar a face de Deus, para se acordar em oração, para buscar a misericórdia de Cristo, para se encher, louvado seja Deus, do poder do Espírito Santo. Porque os princípios das dores, louvado seja Deus, é um período, louvado seja o nome do Senhor, que antecede para o arrebatamento. E vemos, louvado seja Deus, que nesse período, a qual Jesus Cristo está fazendo esses sinais, que procede o princípio das dores, e seguido ao arrebatamento, louvado seja Deus, Jesus Cristo ele tem enviado os seus sinais, louvado seja o nome do Senhor, para despertar o seu povo, para despertar a sua igreja na terra. Então a Bíblia nos fala, louvado seja Deus, acerca de peste e terremoto em vários lugares. Vemos, louvado seja Deus, que nesses últimos dias, nesses últimos anos, louvado seja Deus, tantos terremotos, louvado seja Deus, têm assolado a face da terra. Em tantos países, louvado seja o nome do Senhor, esses terremotos assolaram. E vemos, louvado seja Deus, que o Senhor ele tem mandado tanta peste, essa pandemia do coronavírus, a qual trouxe, louvado seja Deus, uma destruição total, levando muitas vidas, louvado seja Deus,
E vemos, louvado seja Deus, a assolação que essa pandemia fez na face da terra. E quando eu analiso o texto em Mateus 24, versículo 7, na parte B, quando Jesus fala acerca de pestes, ele fala, louvado seja Deus, do plural, que não é só uma, mas sim são várias pestes. Então, louvado seja Deus, nos últimos dias que nós estamos vivendo, nós temos visto, louvado seja o nome do Senhor, várias e várias pestes, uma atrás da outra. Essa pandemia, louvado seja Deus, deixou um prejuízo e a sua marca terrível sobre a face da terra. E agora, louvado seja Deus, está surgindo, louvado seja o nome do Senhor, outra peste. Louvado seja o nome do Senhor. Que vem aí, louvado seja o nome do Senhor. Já foi detectada em Israel, já foi detectada na Europa, louvado seja Deus, a varíola dos macacos. Então vemos, louvado seja Deus, que tudo isso que vem surgindo nesses últimos dias, as pestes, louvado seja Deus, tudo isso é para a igreja se despertar e se acordar e ver que o próprio Senhor, louvado seja Deus, está permitindo essas coisas acontecerem para que a igreja, louvado seja Deus, ela possa ver a realidade do jeito que ela é. Que a igreja possa, louvado seja Deus, se despertar e se acordar, louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, louvado seja Deus, está perto de voltar para buscar e arrebatar a sua igreja. Estamos vivendo, louvado seja Deus, os últimos dias da terra. Os dias trabalhosos, os dias difíceis, louvado seja Deus, a qual Timóteo falou. Louvado seja o nome do Senhor nas suas cartas. Então vemos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esses dias, louvado seja Deus, são dias trabalhosos, são dias difíceis, que procede para o arrebatamento da igreja. Então vemos, louvado seja Deus, que todas as profecias que Jesus falou em Mateus 24 vêm se cumprindo. As guerras, rumores de guerra, vemos, louvado seja Deus, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste em vários lugares. Então vemos, louvado seja Deus, que quando Jesus ele classifica que é em vários lugares, que não é só um lugar. Então vemos, louvado seja Deus, que essa pandemia foi em vários lugares. Essa peste que está vindo aí, louvado seja Deus, a varíola dos macacos, louvado seja o nome do Senhor, ela também já foi detectada em Israel e ali na parte da Europa. E ela está, louvado seja Deus, se multiplicando com a velocidade imensa. Louvado seja Deus. E que tudo isso, louvado seja Deus, nós temos que entender que é Jesus que está voltando. Deixa aí nos seus comentários, louvado seja Deus, o que é que você acha, louvado seja o nome do Senhor, disso tudo que está acontecendo nos nossos dias. Louvado seja Deus. Amém? Eu sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal Pregando o Evangelho da Salvação. Que Deus abençoe, louvado seja Deus, a paz do Senhor para todos e fique com Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.